Olá, pessoal. Meu nome é Aureliano Albuquerque Amorim, sou juiz de Direito da 4ª Vara Civil de Goiânia, também sou professor universitário e nós estamos aqui no Saber Direito Responde, tratando do tema que foi objeto das aulas desta semana, o sistema arbitral, o direito arbitral. Né? Nós estudamos em todas as aulas as fases dos procedimentos arbitrais, chegando inclusive à execução da própria sentença arbitral. Para deixar ainda mais claro o tema, nós estamos aqui no Saber Direito Responde com a presença de 3 alunos, o Martim, a Raquel e o Lucas, que vão realizar perguntas sobre o tema e com isso permitir que a gente faça um esclarecimento a mais a respeito desse tema tão interessante, tão atual, que nós temos na nossa realidade no direito. Nós começaremos então com o Martim, que vai fazer a primeira pergunta. Quais são os requisitos para ser árbitro? Pergunta muito boa, né? E ela tem uma resposta simplória, porém, atrás dessa simplicidade, nós temos aí uma circunstância muito interessante. Para ser árbitro, a lei brasileira exige apenas que seja maior e capaz, e que seja pessoa física. Nós não podemos designar, por exemplo, uma empresa para julgar um processo. Tem que ser uma pessoa física. Né? Então, qualquer pessoa, não precisa ser formado em direito, pode ser árbitro. Agora, a lei de arbitragem exige uma série de circunstâncias de ordem legal, técnica, que uma pessoa que não tem uma formação em direito dificilmente conseguiria cumprir com exatidão. Como é que funciona o processo? A questão de ouvir a outra parte no contraditório, né? O tratamento igualitário das partes, a própria realização da sentença arbitral, que tem que cumprir com os requisitos, e são requisitos legais, né? Então, recomenda-se, em todo caso, que o árbitro seja alguém versado em letras jurídicas, né? Mas isso não é legalmente necessário, é apenas uma recomendação. Nós temos, principalmente quando se trata de arbitragem internacional, pessoas que têm um conhecimento específico sobre determinada área muito bom e ele não tem formação jurídica. Então, nesses casos, o que se recomenda é que esse árbitro que irá realizar a arbitragem tenha uma assessoria jurídica para poder cumprir as formalidades que a lei exige. Mas qualquer pessoa pode ser árbitro desde que seja uma pessoa física, maior e capaz. Agora, temos os problemas relacionados à parte de impedimento e suspeição do árbitro com relação às partes. Isso pode evitar que uma pessoa seja árbitro quando houver alguma daquelas circunstâncias. Qual a diferença entre arbitragem, conciliação e mediação? São temas, são meios alternativos de solução de conflitos. Por que alternativos? Nós estamos acostumados a resolver todos os conflitos no Poder Judiciário, certo? Então entramos com ação e depois da tramitação o Judiciário sentencia, cabe recurso e tudo mais, aquele sistema que nós estamos cansados de saber como funciona. Agora, nós temos outros meios que podem solucionar um conflito de interesses, né? E nós temos os 3 principais, que é a negociação, melhor dizendo, a conciliação, a mediação e a arbitragem. Temos também a negociação que é feita entre as partes, né? A diferenciação entre eles é que na mediação e na conciliação não existe uma decisão imposta. O mediador e o conciliador aproximam as partes e ajuda as partes a fazer um acordo. Então elas é que na realidade decidem o problema delas, né? E o mediador e o conciliador apenas auxiliam com as técnicas necessárias para que elas cheguem a essa conclusão. Na arbitragem, as partes não chegam a um acordo, né? E aí o árbitro impõe uma decisão judicial igual àquela imposta pelo juiz togado, né? Não é um consenso entre as partes, é uma imposição. Então, a diferença que nós temos entre conciliação e mediação e arbitragem é justamente essa, no sentido de que a arbitragem é imposta, a decisão é imposta pelo árbitro e a conciliação e a mediação não. É um acordo que as partes chegam a respeito do tema. Existem casos que a arbitragem é obrigatória? A pergunta tem uma característica interessante. Nós já tivemos legislações que impunham que qualquer situação daquela natureza
seria obrigatoriamente decidida pela arbitragem. O regulamento 737, que organizava a questão comercial, né, na época do Império, né, ele determinava que isso seria obrigatoriamente decidido pela arbitragem. Isso não é mais possível hoje, né? A arbitragem hoje, em razão de preceitos constitucionais, ela tem como base a vontade das partes. Ela não pode ser imposta pelo legislador, né? Ela pode até ser recomendada pelo legislador, mas ela não pode ser imposta por ele. Então, a resposta é, hoje não mais, né? Não há como você forçar a realização da arbitragem. Para que a arbitragem aconteça, tem que haver a cláusula compromissória ou a própria vontade de ambas as partes para constituir a arbitragem, né? Então, depende sempre da vontade daquelas pessoas que estão negociando. É claro que, uma vez colocada, assinada a cláusula compromissória, a pessoa não pode voltar atrás. Ela tem obrigação de sustentar aquilo e até mesmo ser forçada ao sistema arbitral. Por quê? Porque ela concordou com ele lá atrás, né? Então, a arbitragem parte do pressuposto da vontade de ambas as partes, nunca por uma imposição legal. É possível declarar-se a nulidade de sentença arbitral? Sim, a resposta é positiva, né? Na Constituição Federal existe o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. A Constituição fala que nada pode ser retirado da análise do Poder Judiciário, né? Quando nós falamos em direito arbitral, em reclamação arbitral, o que isso faz na prática? Retira o judiciário da decisão daquele processo. Isso vai para o árbitro. O árbitro, por vontade das partes, tem essa obrigação de julgar o processo. O judiciário não pode entrar, a não ser em casos especialíssimos. Agora, se fosse só isso, a nossa legislação de arbitragem seria inconstitucional, porque não teria obrigação, teria violado o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Mas a lei de arbitragem traz a possibilidade da ação de nulidade de sentença arbitral. Isso é uma ação, né, que é proposta até 90 dias após a sentença, aonde se discute aspectos formais da sentença, não mais o aspecto de fundo, ou seja, não se discute mérito da sentença arbitral, somente questões de ordem formal. E aí, se porventura for desrespeitada alguma norma, o juiz anula a sentença arbitral. E em alguns casos manda da outra, em alguns casos o processo arbitral é extinto, né? Então nós temos casos específicos, o artigo 32 da legislação da lei de arbitragem, que traz as hipóteses em que ela pode ser solicitada. Cabe algum recurso da sentença arbitral? Não, no sistema brasileiro não, né? No sistema português cabe. Em alguns países do mundo há uma possibilidade de um segundo grau de jurisdição na arbitragem. No sistema brasileiro e na maior parte do país, do mundo melhor dizendo, né, não cabe recurso da sentença arbitral, né? Nós temos a possibilidade de um pedido de esclarecimento, algo assemelhado aos embargos de declaração, né, bastante assemelhado, mas que não tem esse nome. O nome é pedido de esclarecimento. É o máximo que se pode fazer. Não existe apelação, não existe recurso extraordinário, não existe mais nada além disso. O que pode acontecer é a ação de nulidade de sentença arbitral, que não entra no mérito da decisão arbitral. Ela só analisa as questões de ordem formal dessa sentença, né? Então, no nosso sistema, não há recurso da sentença arbitral. O que é cláusula compromissória e qual é a diferença entre cláusula compromissória vazia e cláusula compromissória cheia? Muito bom. Cláusula compromissória é uma cláusula normalmente constante no contrato, que diz mais ou menos o seguinte: as partes elegem o sistema arbitral para solução de eventual problema existente. Então, ela é uma cláusula que fica no contrato antes do problema aparecer. Se aparecer o problema, esse problema será solucionado pelo sistema arbitral, né? Se não tivesse essa cláusula compromissória, procuraria-se o judiciário para poder solucionar esse problema. Tendo cláusula compromissória, obrigatoriamente se deve procurar o sistema arbitral para a solução dele, né? Então, naquele momento, as partes excluem o judiciário e elegem o sistema arbitral
para o caso de haver algum problema, certo? E aí nós temos cláusula compromissória cheia e vazia. O que é a cláusula compromissória cheia? É aquela que elege um órgão arbitral para solucionar aquela questão. Uma Câmara, uma Corte, né? A Corte tal fica eleita para solucionar eventual conflito que tenha nesse contrato, né? Então nós temos aí a cláusula compromissória cheia, né? Agora, se não existe essa fixação, não existe a informação de qual órgão arbitral vai solucionar aquela questão, nós estamos diante de uma cláusula vazia. As partes elegeram um sistema arbitral, mas não falam quem que é que vai solucionar o problema. E nós temos N organismos arbitrais no Brasil e no mundo. Qual que seria competente para poder analisar esse caso? Nós não sabemos. Qual a saída? A saída é procurar o judiciário, não para que ele julgue, mas para que ele realize o compromisso arbitral e indique um árbitro que vai julgar aquela demanda arbitral. Ou seja, patinamos e continuamos no mesmo lugar, tendo que procurar o judiciário para uma solução, mesmo que parcial, dessa natureza, né? Então, nós não aconselhamos de forma alguma a chamada cláusula compromissória vazia. Interessante que ela seja uma cláusula cheia e indique claramente qual órgão arbitral que vai julgar aquela eventual demanda. Ok? Nós vamos agora para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco, contamos com a sua presença para a nova rodada de perguntas no Saber Direito Responde. Esperamos vocês. Estamos de volta aqui no Saber Direito Responde para ouvir mais perguntas dos nossos alunos, o Martim, a Raquel e o Lucas. Meu nome é Aureliano Albuquerque Amorim, sou professor de Direito, sou juiz de Direito e nós vamos agora voltar a uma nova rodada de perguntas a respeito do tema Direito Arbitral. Vamos iniciar com o Martim novamente. Martim, sua próxima pergunta. Qual a diferença entre arbitragem institucional e avulsa? Nós temos no sistema arbitral a possibilidade de você indicar um órgão arbitral para solucionar uma reclamação arbitral. Quando nós escolhemos, através de uma cláusula compromissória cheia, Lucas, que foi a sua pergunta, nós indicamos lá a corte arbitral tal, a câmara arbitral tal, e ela então tem as suas próprias regras para a realização do processo arbitral e solução do problema. Mas nós não precisamos obrigatoriamente escolher uma corte arbitral. Nós podemos escolher uma pessoa, um árbitro, independente da existência ou não de uma câmara arbitral. Só que esse árbitro vai fazer o trabalho duplo, não só de andamento processual, mas também o trabalho de cartório, emitir notificações, intimações. Ele vai acabar acumulando os dois serviços, o serviço de cartório e o serviço de árbitro, que é realizar os atos processuais. Então, quando nós escolhemos não uma corte, mas uma pessoa como árbitro, nós estaremos diante daquilo que se comumente chama-se de arbitragem ad hoc, né? Especificamente com relação a uma pessoa, não passando pelo órgão arbitral. Não? É uma situação que raramente se vê, né? Normalmente se escolhe uma corte arbitral para poder solucionar o conflito e essa corte arbitral escolhe um árbitro dentre a relação de árbitros que ela possui. Mas nós podemos sim selecionar o árbitro em vez de uma corte arbitral. E nesse caso, se nós selecionarmos só o árbitro, não falarmos nada sobre a corte, ainda assim teremos uma cláusula compromissória cheia. Qual a diferença do árbitro para o juiz? Essa pergunta me dá às vezes até arrepio, não? Porque muita gente com certeza já ouviu falar, né? A pessoa se apresenta como juiz arbitral, certo? Temos que ficar de orelha em pé quando isso acontece. A lei de arbitragem não fala em juiz arbitral, ela fala em árbitro. Não? O árbitro é uma pessoa, um particular, escolhido pelas partes ou pelo órgão arbitral para solucionar um conflito de interesse específico. Ele não tem vínculo nenhum com o Poder Judiciário. Ele nem pode ser chamado de juiz, em que pese ele tem algum dos poderes que o juiz tem naquele processo especificamente, né? Então,
separar árbitro do juiz é muito fácil. O juiz é um servidor público concursado, que está lá no Poder Judiciário, com as garantias constitucionais, poderes completos do juiz, inclusive de coercibilidade, né? E o árbitro é uma pessoa comum, qualquer do povo, sem vínculo com o Estado, jurisdição, é uma pessoa escolhida para solucionar aquele conflito de interesses, e não uma gama de processos como o juiz de direito tem como sua competência, né? Então, quando vocês ouvirem falar em juiz arbitral, está errado. Não? O certo, a expressão é árbitro e não juiz arbitral. Qual o meio de impugnar a sentença arbitral junto com o judiciário? Nós sabemos, e a pergunta é muito boa, nós sabemos que não há recurso no sistema arbitral brasileiro. Tem no sistema português, no sistema brasileiro nós não temos recurso, né? Então não há recurso cabível para a sentença arbitral. Agora, essa sentença arbitral pode ser impugnada por um outro meio, previsto no artigo 32 da Lei de Arbitragem, que é a chamada ação de nulidade de sentença arbitral. A ação de nulidade de sentença arbitral ela é proposta junto ao Poder Judiciário, cumprindo as regras de competência do Poder Judiciário, não? E vai ser apresentada perante um juiz togado, cumprindo-se todas as exigências do Código de Processo Civil. Tem valor da causa, pedido, causa de pedir, qualificação das partes, enfim, todas as exigências de uma petição inicial comum. É um procedimento ordinário, comum ordinário, né, com algumas circunstâncias especiais em razão da previsão da lei de arbitragem, né? Então é o que pode ser feito para impugnar a sentença arbitral junto ao judiciário, é a ação de nulidade de sentença arbitral. A outra forma que nós temos é na execução de sentença arbitral. Quando nós executamos uma sentença arbitral, nós não estamos executando um título executivo judicial, mesmo sendo proferida a sentença pelo árbitro, que não é um juiz de direito, é árbitro. A lei considera a sentença arbitral um título executivo judicial. E a defesa do réu, quando se trata de título executivo judicial, é a impugnação de acordo com o CPC, né? E na impugnação também é possível alegar as matérias previstas no artigo 32, que trata da ação de nulidade de sentença arbitral, com uma particularidade. Tem que ser observado o prazo de 90 dias da sentença. Se passou o prazo de 90 dias, não é mais possível a alegação em sede de impugnação à sentença arbitral. Então nós temos essas duas possibilidades apenas. Ok? Quais são as novidades com relação à arbitragem, tendo como parâmetro o novo CPC de 2015? O CPC de 2015, ele foi editado juntamente com uma legislação que alterou a lei de arbitragem também em 2015. Só que a alteração da lei de arbitragem entrou em vigor primeiro do que o CPC. O CPC teve uma vacatio legis, né, de 1 ano, demorou 1 ano para poder entrar em vigor. Mas o novo CPC, primeiro, ele trouxe claramente a admissão da arbitragem como solução de conflito, né? Um dos primeiros artigos do CPC está lá que a arbitragem é reconhecida como uma forma de solução de conflitos. Mas a coisa mais importante que o novo CPC trouxe, e deixou isso bem claro, é com relação à chamada carta precatória arbitral, né? Na carta precatória arbitral, é possível que o árbitro solicite ao juiz de direito a coercibilidade das suas decisões. O árbitro decide, mas ele não tem poder para executar. Para executar tem que haver coercibilidade, e a coercibilidade quem tem é só o juiz togado, o árbitro não tem coercibilidade, né? Diante disso, o que acontece? O árbitro faz o pedido de carta precatória arbitral ao juiz de direito, para que o juiz de direito então dê eficácia plena a essa decisão arbitral. Então, o que de melhor saiu dentro do CPC de 2013 foi a carta precatória arbitral com os seus requisitos, de modo a fazer essa ponte entre o juiz e o árbitro no cumprimento das suas decisões. A presença do advogado é obrigatória ou opcional no processo arbitral? A presença do advogado no sistema arbitral não é obrigatório, né? Lembra-se que nós falamos a respeito do árbitro, que pode ser qualquer pessoa, não precisa ser formado em direito? A mesma situação se aplica à assistência de advogado. Se a parte comparecer
no sistema arbitral, ela vai conseguir abrir o procedimento porque não há exigência da presença de advogados. Mas, obviamente, se recomenda, sem qualquer sombra de dúvida, né, que você faça a utilização de um advogado, porque ele conhece o direito, ele vai saber fazer o pedido, ele vai acompanhar todos os atos processuais, né, ele terá plenas condições de dar um tratamento mais adequado ao interesse da parte. Então, em que pese não ser uma exigência legal, eu recomendaria, em todos os casos, a presença do advogado, porque isso facilita não só o atendimento ao pedido das partes, como o próprio andamento processual. Imagine uma pessoa que não tem conhecimento jurídico participando de uma audiência de instrução, né? Como é que nós vamos fazer, né? Quais são as alegações que se faz a respeito de uma prova que foi produzida, né? Qual a forma de interferir no momento em que essa prova estiver sendo produzida ou até mesmo falando a respeito dela. Quem tem um conhecimento de direito, obviamente, sai na frente, sai ganhando muito mais do que aquele que não tem, né? Então, em que pese a legislação não exigir a presença do advogado, a recomendação que se faça presente é real e ela é, no meu entendimento, primordial para que a parte tenha solução adequada ao seu problema, tá? Então, os advogados podem se preparar porque, sem qualquer sombra de dúvida, eles atuarão nos sistemas arbitrais, né? Raramente a gente vê uma reclamação arbitral sem a presença de advogados. Então, recomenda-se que eles façam também a utilização do sistema. Qual a diferença entre árbitro e tribunal arbitral? Muito bom, né? Quando nós falamos em árbitro, nós estamos falando de uma só pessoa, certo? Uma só pessoa pode decidir. Como o juiz de direito decide sozinho os seus processos, né? Quando há recurso na justiça comum, o que acontece? O problema vai para o tribunal e lá o julgamento é colegiado, ou seja, funciona mais de um desembargador, mais de um ministro para solucionar aquele recurso, né? Então, chama-se Tribunal de Justiça, Tribunal Superior, né? Então, quando nós falamos em tribunal, nós estamos falando em julgamento colegiado. É possível julgamento colegiado no sistema arbitral? Claro que é, né? E até recomenda-se em algumas situações, dependendo do interesse das partes, né? As partes podem, por exemplo, entender que, eu não quero ficar confiando numa pessoa só, né? Vamos em vez, porque o sistema arbitral não tem recurso, né? Se aquela pessoa erra, se o árbitro erra, praticamente não tem solução e aquilo vai ficar como correto e pronto. Então, naquelas situações em que há um medo, há uma necessidade de uma maior amplitude nesse julgamento, as partes podem observar a instituição do tribunal arbitral, onde se tem 3, 5, 7 árbitros, entendeu? E aí, então, claro que 7 árbitros seria muita coisa, mas é possível, né? Então, nesse caso, a decisão é do tribunal arbitral, aonde se dá por maioria, obviamente, né? E aí, a maioria define qual que é a solução daquele problema, certo? Não cabe recurso também, da mesma forma, não há nenhuma dificuldade com relação à questão da irrecorribilidade das decisões, né? Algum problema que surge diz respeito a impedimento e suspeição de algum deles, né? Isso pode trazer uma maior dificuldade, porque você analisar isso com relação a uma pessoa é mais fácil do que analisar com relação a 3 pessoas, 5 pessoas, né? E aí, então, a chance de ter uma suspeição e impedimento é maior. Mas é perfeitamente possível e até recomendável em algumas circunstâncias. Existe uma corte arbitral em Goiânia que ela fixou um parâmetro. Acima de R$20 mil de valor da causa é tribunal arbitral. Antes disso, é árbitro comum, julgamento monocrático, né? Então, como a sentença arbitral não tem recurso, às vezes é aconselhável que se institua o tribunal arbitral. Isso não é recurso, continua sendo uma decisão de primeiro grau, só que colegiada. Terminando as nossas perguntas, eu agradeço muito a participação do Martim, da Raquel e do Lucas no Saber Direito Responde, né? Nós agradecemos a presença deles aqui e a atenção de todos aqueles que estão nos assistindo e esperando que tenham aprendido bastante sobre o sistema arbitral. Muito obrigado a todos os senhores.
Se você tem dúvidas, mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br.